Olá, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Siqueira e estou com vocês mais uma vez no nosso IPDH Podcast, esse espaço que a gente criou para falar sobre aquilo que nos move, a educação. Hoje a gente vai falar sobre literatura, literatura para crianças, para todas as crianças, na verdade, né? E para isso eu chamei duas pessoas que são expert no assunto, no Cássio Araújo e Demitri Túlio, são grandes parceiros das edições IPDH e autores de diversas coleções, entre elas a coleção Leiturinhas e Outras Histórias, recém-lançada pela editora. Sejam bem-vindos, todos vocês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer imenso estar aqui, certeza. Adoro falar sobre literatura infantil, adoro estar no meio dos livros, dessas conversas. Bacana. Eu vou começar apresentando cada um. Demitri é jornalista, repórter do jornal O Povo, aqui de Fortaleza, do Ceará, na verdade, sediado em Fortaleza, do Brasil, por que não? Ganhou prêmios nacionais já. Ganhou prêmio, vencedor de prêmios nacionais, muito querido pela turma, para quem acompanha o jornalismo, repórter especial, editor adjunto do Núcleo de Audiovisual e cronista lá do jornal. É autor de mais de 20 livros de literatura infanto-juvenil, alguns até incluídos no PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, da SEDUC Ceará, certo? No Cássio Araújo, a nossa parceiraça de anos, está com a gente desde o começo, né, no Cássio? Faz 17 anos. Então, além de autora de materiais didáticos e literários, ela também é professora universitária de língua portuguesa, atua também no curso de letras e no de graduação de letras e na pós-graduação de linguística da Universidade Estadual do Ceará, corretinho? Linguística aplicada. Linguística aplicada. Essas são pessoas das letras, das escritas, né, de tudo isso que nos move. E aí eu queria começar perguntando justamente sobre isso, porque a gente tem uma pessoa que é jornalista, outra pessoa que é acadêmica, né, e as duas escrevem para pequeninos, né, pensando nos pequeninos. Da onde foi que surgiu essa vocação para esse ofício? Você quer começar? Não, pode começar. Posso começar? Pode. Bem, vamos lá. A literatura infantil, assim, eu até brinco que ela é para criança e é para quem está do lado dela, né? Para o responsável, o pai, a mãe, o professor, ou qualquer pessoa que esteja ali naquele entorno, né? Então ela acaba afetando esse entorno da criança, né? Desse ser vivo que está ali começando a se desenvolver ou está na estrada do desenvolvimento, né? A gente nunca para de estar nesse desenvolvimento, mas ele está muito mais ali no começo do que eu, que tenho os 58 anos de idade, né? E aí eu digo uma coisa, a literatura infantil, para mim, né? Aí dentro do... Antes disso, tem uma coisa que é muito legal. Às vezes as pessoas perguntam, que livros você leu esse ano, né? Ou que livros você está lendo agora, né? Geralmente não aparece literatura infantil. Geralmente não aparece literatura infantil. Porque eu não sei se... Às vezes as pessoas chamam de livrinhos, né? Eu não sei se é por causa do diminutivo. Ela dá uma sentada e lê e aí não considera que... Mesmo quando lê, né? Ela senta, lê e não considera que lê. Uma amiga minha que é ou então acha que a literatura infantil é uma literatura menor, mais simples, né? E o que não é verdade. E não é, né? E não é. Você não vai ter, né? Eu tenho uma amiga, muito da literatura, que ela diz, Demitri, quando é que tu vai deixar de escrever os livrinhos? Né? Eu até brinquei com ela, eu digo, não, eu nunca vou deixar de escrever livrinhos. Eu até tenho uma preguiça de escrever, de pensar em escrever um romance, tenho preguiça de escrever crônicas. Eu escrevo toda semana tem uma crônica minha. Não é a preguiça de escrever, mas é eu me sinto mais à vontade quando eu estou escrevendo para criança, né? Ou quando eu estou escrevendo para esse público. Porque eu acho que a minha experiência com leitura vem do meu avô, que era um contador, do nosso avô, que era um contador de histórias, que era o avô Afonso, né? O Afonso Azevedo Araújo. Ele contava uma história para gente que depois, anos depois, eu lendo Ítalo Calvino,
tinha uma história dele, tinha uma história que ele contava lá. E naquela época eu não fazia ligações que era Ítalo Calvino, o que era oralidade, o que era passagem de tempo. Tá faltando esse livro aqui, viu? As histórias do vovô Afonso. Eu acho que o vovô Afonso já tá num dos livros, tá nesse Tá. aqui, né? No Menino que Sim, Conversa sim. com E o tá no Vento. outro também, né? Então tem essa história de que ele contava uma história lá que depois apareceu numa coletânea do Ítalo Calvino. Não era do Ítalo Calvino, é uma história Aquela do oral. Eu Caio, né? Eu Caio, É. né? Que era uma história super racista, super... E, logicamente, você dá os E uma primeiros história de passos assombração. de suspense. Toda criança gosta de suspense, toda criança tem medo. Estava contando Toda pra criança- Melina. Eu Caio, uma pessoa... É um caçador de botijas, né? Um caçador de botijas que recebe a missão de caçar uma botija e que tem que atravessar uma noite, uma madrugada, uma semana de madrugada, porque na minha cabeça era um ano de noite, né? E para ele encontrar essa botija que está enterrada perto de uma árvore ou numa raiz, ele tem que dormir num casarão. Esse casarão é mal assombrado. Se ele aguentar até o dia seguinte, ele vai encontrar. Então tem toda essa narrativa maravilhosa que ele contava e o bicho que estava lá em cima, eu não chamo mais de cão, porque deixa o cão em paz, né? Mas o bicho que estava lá em cima ia testando, caindo, ia testando Perna, braço. os cabeça. medos dele, né? Os medos dessa criança, né? Os medinhos dessa criança. Então o vovô contava essa história. Aquilo já era literatura na oralidade, né? Sim. O vovô também contava outras histórias. E eu me lembro que recebia muitas histórias. O meu pai, com todas as dores e delícias de um pai, ele também trazia história. Monteiro Lobato foi por ele. Não sei aonde foi, mas foi por ele. Né? Tinha alguma história. Ele contava histórias. Então você tinha, além da rua, das fofocas, dos meninos, das histórias, você tinha nessa... A literatura infantil, ela estava, eu não sabia era nominar. Sim. Né? Eu não sabia nominar. E eu sempre gostei de fazer isso. E eu, naquela época, eu não sei se... Às vezes eu acho que é uma memória inventada. Que eu digo que eu queria ser escritor de literatura infantil, mas eu não sabia nem nominar Justamente isso. isso. Você leu meus pensamentos. Se você queria ser escritor e acabou indo para o jornalismo, se você não considerava ser escritor e foi para o jornalismo e agora, opa, posso ser escritor. Eu achava bonito quem escrevia. Eu achava bonito. O meu avô ele era um contador, mas ele não era um escritor. Ele era um formalista. Ele escrevia nas nossas memórias. Ele escrevia nas memórias e ele era um anotador de contas, era um anotador ele era muito metódico, então ele pegava régua, escrevia com aquelas letras muito bonitas, não sei se o nome é cursiva, mas escrevia aquilo. Então aquilo para mim era bonito, mas ele não era um escritor, ele era um contador. Algumas pessoas tinha algumas figuras que chegavam até a gente como escritores e eu achava aquilo bonito. O Monteiro Lobato, com todos os problemas que hoje... Na época a gente nem tinha Você não tinha noção, essa discussão em torno do racismo, não sei o que, e papapá. Então, e ainda mais depois a televisão vem com o Sítio Pica-Pau, então tem uma influência, né? Tem todas essas histórias. Então eu achava bonito. E achava bonito quem escrevia histórias em quadrinhos também. Porque é uma parte da literatura voltada também para a criança, né? E talvez não só, aliás, não só para a criança, é voltada para o interesse da leitura. Porque um adulto, eu morria de ler livros, né, infantis, da Ruth Rocha, da Silvia Ortoff, né? Eu já era maior, mas eu preferia um livro da Ruth Rocha do que, na época, estou brincando, mas às vezes eu lia muito mais coisas do que estava por trás de um livro, de um texto voltado para a criança, de que o Foucault. Eu sei que os acadêmicos vão mandar uma sapatada de lá para cá, mas não é a forma como o Foucault poderia chegar para mim pela literatura infantil, né? Por essa história. Eu aprendi algumas coisas, aí eu já era com a Ruth Rocha, né? O reizinho mandão dela me deu vários insights, várias entradas para o autoritarismo, né? Para políticos que viviam daquela maneira. E isso foi passado, por exemplo, para os meus 3 filhos. Eles foram criados dentro da literatura infantil. Só eu falo demais. Uma entrada aí, que como você bem citou, não sei se todo mundo sabe, mas eles são irmãos, né? Além de Somos grandes leitores, escritores, são irmãos. Graças a Deus. E aí, diante dessas todas as narrativas que você conta, nosso avô, nosso pai,
quem foi que influenciou quem? Quem começou a paixão pelas letras primeiro? Bom, pela escrita para publicação foi o Túlio, né? Ele como jornalista, né, foi o primeiro e escrevia crônicas, né, na coluna dele, que até hoje tem o mesmo nome das antigas, Das antigas. né, e publicou e tal, e também muito cedo escreveu literatura, né, para crianças, muito cedo, acho que o Detetive foi o primeiro, né? O Detetive foi o primeiro. Pois é. E tinha as escritas que a gente considera, no escrito considera erradas, mas eu tenho um texto que não, conte de novo, porque senão eu corto. Então, o Túlio é o primeiro a fazer isso, né? E, na verdade, eu comecei a escrever para criança por causa dele, porque eu escrevo contos para, né? Não para leitores pequenos, né? Iniciantes, mas para leitores experientes. E eu achava que eu não conseguiria escrever para criança. E o Túlio me convidou, acho que a primeira coleção que a gente escreveu foi a coleção do Trânsito, né? Foi. Né? Que também tá no IPDH. E daí a gente foi caminhando, né? Mas eu acho que eu terminei me soltando da mão dele nessa coleção, né? Leiturinhas e outras histórias, porque aí também tem, acho que casou, assim. Acho que Só deu certo. uma informação para quem está nos ouvindo, a coleção que a Nucassa fala é a coleção Construindo Valores no Trânsito, que ela é toda voltada para a educação, para o trânsito. São 5 obras que abordam de Isso. maneira bem lúdica termos, conceitos e comportamentos relacionados ao trânsito. Então, se você tiver interesse, vai lá no site das edições do PDH que tem todas as informações sobre essa coleção. Então foi Voltando do comercial. Então foi assim, né, que eu terminei entrando e terminei gostando. Eu acho que tem uma outra coisa, acho que cada um vai escrevendo a partir de suas próprias experiências, né? Mas eu tenho uma questão pessoal hoje que me faz pensar muito mais em histórias para criança do que eu tenho 2 netos. Então, a partir dos meus 2 netos, eu consigo criar, porque todo dia, por exemplo, Eles são as inspirações. eles são as inspirações e inspirações. as nossas experiências estão aqui, né, nas histórias e tal. Então, Túlio e eu economizávamos dinheiro da merenda no colégio, né? A gente Sim. ficava sem comer Sim. para comprar revista em quadrinhos. A gente era leitor junto, né? A gente, Sim. né? A gente compartilhava as histórias junto. Então, assim, mas o inaugural é dele e a experiência, né, primeira é dele. Depois foi que eu entrei nesse tipo de escrita. Né? E tem assim, você tinha perguntado se veio o jornalista primeiro ou o escritor Sim. primeiro, né? Eu não sei localizar, mas porque o jornalismo é uma coisa muito, muito à parte e inteira para mim, mas também me deu milhões de possibilidades. Eu digo que o teatro me ensinou a perder a vergonha, fiz teatro muito tempo na Federal, e o jornalismo me ensinou a querer perguntar. Né? Eu ainda não sei perguntar, mas eu vou perguntar. Toda vez que eu vou para uma entrevista, O Túlio falando que não sabe Tá perguntar, perguntando, então. nessa situação, o que é saber, Como né? é saber perguntar, né? A Cancela, pessoa. mas embora. uma das histórias da pergunta é a inclusão, né? Saber incluir o outro dentro do diálogo. Então, assim, eu tenho essas histórias. A Nucassa era uma grande leitora. Era mais velho que eu, né? Posso dizer, né? Ele disse que tem 60, ou Ih, Nucassa. ele disse que tem 58, faz 59, é um ano, mas tem diferença só. Aí, Quase gêmeos. Vem ali. Então, ela era uma grande leitora, e ela lia tudo, eu tenho inveja de quem lê livros muito rápidos. Ela lia muito rápido. Eu sou muito lento para ler um livro. A não ser infantil, eu saio rasgando todos quando eu entro dentro, quando eu vou comprar livros infantis. Mas ela era uma leitora, eu ficava ali olhando, então ela eu me inspirava nela na leitura, só que eu ia até o meio do livro, ia jogar bola, não sei o que, papapá. Mas a minha cabeça é muito
ela tem uma hiperatividade muito grande. Eu jogava bola, mas eu estou jogando bola, estou pensando em outra história. Então, você vai por isso. No jornalismo, que é um local de contação de histórias, né? É um local de contação de histórias, ainda mais para quem é repórter. Uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é você ser repórter. Jornalista, você terminou a faculdade, você pode estar lá sentado na mesa, na burocracia. Repórter é outra coisa, você é jogado na rua e te vira, você vai contar a história, você vai ter que perguntar, você vai ter que ouvir, ou você vai ouvir sem querer, né? Então você exercita, né, muito essa história, a história de ouvir histórias. Né? E como eu gosto de ouvir histórias, desde criança, toda criança gosta de ouvir histórias, né? Todo mundo gosta de ouvir história, todo mundo gosta de fofoca. Né? Então a fofoca é uma história. Logicamente que a fofoca pode machucar, ela machuca, tem algumas coisas que não dá, mas a fofoca é uma história. Né? Então a rua é o primeiro livro de literatura, porque ela vai estar ali no meio da história. Você tem que filtrar, você tem que ter mediadores no meio da história. Então a Nucássia tinha essa história da leitura, a Nucássia queria ser jornalista. Queria. Né? Eu não sabia nem o que era jornalismo. Eu não sabia nem o que eu queria ser, que eu fui fazer veterinária e agronomia, porque gosto de bicho, gosto de mato, não sei o quê, mas vi que não, eu gosto deles, mas não queria cortar ninguém, não queria derrubar árvore nenhuma. Mas você chegou a fazer o curso? Não, eu Só passei, que- porque eu fiz vestibular para comunicação social na UFC e letras na UES. Aí eu não passei na UFC, passei na UES e me apaixonei pelo curso e fiquei. E tá aqui. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolhia letras de novo. Agora, né? Agora, Naquela época, não, mas agora sim. Mas na época, e aí toda vez vai se contar isso no jornalismo, quando estou na entrevista, eu fui para o curso de jornalismo porque eu não sabia o que é que eu queria. Não sabia, né? O único que eu conhecia de jornalismo era o Jornal Nacional, meus 3 avós, a minha bisavó e os 2 avós, assistindo o Jornal Nacional, esperando por um aumento. Né? Clássico, né? Né? Era isso que eu sabia do Jornal Nacional, o Jornal 10. Então, a Nucássia, eu digo, não, ela vai fazer... Jornal do 10, ó. Jornal do 10. Foi lá atrás. Se a Nucássia vai fazer, deve ser bom, vou fazer esse negócio aí. Né? Entrei, me apaixonei pelo curso, mas a paixão mesmo pelo jornalismo foi quando eu fui para a rua. Quando eu fui para a rua, inclusive quando eu fui sair da universidade, todo mundo tirava 10 nas monografias de finais de curso. Eu tirei um 7,5, o pessoal queria me mandar para casa. Que era aquela parte mais enrijecida. Enrijecida, acadêmica, acadêmica. cita não sei o quê, repete a teoria X. Eu digo, não, mas eu sou autor. Pretensão. A A pessoa, pretensão. Vozes da minha cabeça. A pretensão. Alguém me disse que eu sou A pretensão, né? Ainda mais que você é estudante de comunicação, você não sabe nem escrever. Né? Você vai aprender a escrever no dia a dia. Então você tinha aquela história. Mas eu descobri que eu fiz o meu trabalho, eu fiz uma grande reportagem dentro do que era um estudante de comunicação. E me bateram até dizer chega. Mas eu adorei ter ido para a biblioteca pública e passado lá 4 meses, 6 meses, sei lá, pesquisando 20 anos da história de Fortaleza, que era de 1919 a 39, que eu pesquisava o Teatro de Carlos Câmara. Então eu entrei em contato também com essa cidade, tem mais história. Então eu sempre gostei de ter essa pandemia de histórias ao meu redor. Então ela vai meio nisso, né? E quando o infantil, o pessoal quando diz, você tem que escrever um romance, eu digo, não, eu não tenho não. Pode ser, quando eu aquietar a minha hiperatividade, eu sempre faço aqui. Mas eu adoro escrever isso aqui. Então, a gente está conversando aqui, pode surgir 2 palavras que você vai me dizer, eu digo, vale. Aí é uma Dá história. uma história. Isso. Essa coleção aqui, a coleção Leiturinhas, ela é composta por 13 livros, né? São 13 títulos, uns escritos só pela Nucássia, outros só por Ludemitra e outros em conjunto, né? E eles são... Muitos deles, claramente, são reflexos, como a Nucássia bem falou agora há pouco, das vivências, das experiências que vocês vivem, né? Nucássia, qual delas você poderia citar aqui, que você trouxe da sua vida para cá? Do vento. O menino que conversa com o vento, a menininha o bem te vi, e a vovó Edinha e o Mundo Esquecido. Acho que esses aqui são os que mais dizem das minhas experiências, enfim, né? E como eu disse, eu escutei uma pessoa dizer, olha, os personagens das histórias caminham com a gente, assim. Então,
na minha festa de aniversário, eu tenho uma colega que foi tirar uma foto com a minha mãe, porque queria apresentar aos estudantes, as crianças. Ela comprou o livro da vovó Edinha e ela foi tirar uma foto com a vovó Edinha para mostrar às crianças quem era a vovó Edinha. Então, é mais ou menos nisso, né? Então, claro, a gente não conta a vida da pessoa necessariamente, Sim. mas a gente se inspira em... Não são livros biográficos. Não, né? não são livros... Na verdade, são livros... Inspirados. Isso, são livros de fantasia, né? De ficção, que tem ali traços de cotidiano e de histórias que contam das histórias das outras pessoas, porque o que a gente conta, na verdade, são as experiências, né, que qualquer pessoa pode viver e experiências de que as crianças gostam, né? Não só as crianças e os adultos, porque aí, assim, voltando para a questão da literatura, para a criança, na verdade, a gente chama literatura para a criança porque é um recorte de mercado. Isso. Mas, a rigor, a gente pode ler qualquer coisa para a criança, né? Como mediador de leitura, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente lê e vai conversando. E é nessa perspectiva de a gente fazer essa mediação que também a gente vai construindo leitores e escritores, sejam eles, né, escritores de escrita literária ou não, mas a experiência com a escuta de histórias é uma experiência que passa, né, para a vida das pessoas, tanto na própria questão da imaginação, que cresce, tal, como também para as experiências de uso, né, de linguagem, que a gente vive pela linguagem. Então, isso, na verdade, quando uma criança escuta uma história, ela está efetivamente vivendo a linguagem e trazendo isso para a vida dela, né? Aí, se você quiser, eu posso falar especificamente de algum deles três, mas não sei se a pergunta é A essa. gente né? vai falar sobre eles de uma maneira assim bem sedimentada, porque eu quero falar também das temáticas neles abordadas, né? Para quem não conhece, tem livros que falam sobre sustentabilidade, sobre Isso. diversidade, né? Sobre respeito, sobre memória, Isso. né? E eu queria que vocês comentassem o porquê dessas temáticas específicas e como é que elas chegam no público-alvo. Você quer? Porque eu Não, falo pode. demais. Aí você Quando... começa, né? Eu falo. Então, Eu emendo. a gente tem, né? É difícil até conversar sobre a coleção, porque tem tanta coisa legal, né? Mas, assim, a gente tem, por exemplo, né? A relação da criança o relacionamento entre criança e idoso, isso é uma coisa muito legal e muito importante na questão da convivência. Que é presente não só na vovó Edinha, mas também no menino que conversa No menino com o que vento. conversa com o vento, tá? Nesses dois, né? A gente tem a Casa Nova de Clara, que fala de amizade, de manutenção de amizade, de vínculos, Laços de família. de laços de família. Tem a Cidade de Papel, que é sobre sustentabilidade também, né? Que trabalha com a questão de construção com reciclados e também de construção né, de amizade. Então, a gente vai trabalhando e tem também outros textos, que aí tem os textos do Túlio que eu gosto muito, né? Que ele vai falar, mas assim... que são maravilhosos, por exemplo, o Filha de Coelho e Girafa que fala efetivamente da questão da adoção, das diferenças e de como se convive com o diferente. O Menino que Conversa com o Vento também fala de natureza, de meio ambiente, né? Porque o menino limpa, né, a cidade e tal. Então a gente tem muita coisa que... O próprio título é muito poético. O menino conversa com o vento, né? Então, curiosamente, eu escrevi tem um livro escrito também lá atrás, e um dos textos desse livro era o menino que carregava a chuva, porque ele era fotógrafo, essa pessoa, né, era uma pessoa real, e quando ele ia para o interior dele, com aquela máquina fotográfica que explodia, quando ele papocava a luz, o pessoal achava que estava trovejando. Sempre quando ele chegava, por acaso trovejava na cidade dele. Ele era uma região de serra, que eu não lembro muito bem exatamente, mas era muito tal hora já começa a ficar escuro mais cedo. E aí o pessoal dizia, o fulano chegou, ele vem trazendo a chuva.
E foi o título que eu dei, o menino que carregava a chuva, porque eu achei muito massa, bonito. muito Muito bonito mesmo. Os títulos, né? Eles têm que estar bem ali para poder você puxar a atenção desse leitor, né? Criança, adulto, responsável, professor. E aí você fica. Você E tem especificamente dessa, não só o título, as ilustrações Sim, também, São né? lindas, são lindas. é. Essa é do Guabiras, essa é do Guabiras, né? Essa aqui do menino que conversa Mas com o vento é do Gabriel. todos os ilustradores que estão aqui, Guabiras, a Meg Guabiras, Meg Banner, Banhos, o Carlos Campos, e quem mais está aí? tem Carlos aqui a Campos Luciana Pimenta. e a Luciana Pimenta. Sim. São ilustrações preciosas, elas estão ali. Eu digo que são praticamente outro livro, né? Eu acho são que são outros autores, são outros autores ali. É outra vida. A gente Elas escreve contribuem e para o daqui a pouco entendimento vira para a história, né? Porque Exato. você tem o texto, você tem essa fabulação, mas a ilustração ela vai te pegar. E o menino, a menina que ainda não soma as letras, né? Que ainda não junta as letras, Trabalha que com as ainda imagens. trabalha com as imagens e vai brincar. Eu tenho uma filha, a Sara, tenho 3 filhos. Saulo, Sara e Pedro, todos adultos. Não por acaso tem um livro A Sara e o Pé de Maracujá. Exatamente. Que é Eu uma vou brincar com versão. ela. É uma versão Do João e o Pé de masculina do Feijão. João e Pé de Feijão, é uma versão feminista. Isso. Desculpa. Inclusive, essa feminista. era outro tópico que eu queria tocar nele também, mas guarda essa informação que você estava falando das ilustrações. Tá bom. É porque ainda tá assim. Não, beleza. Mas então a Sara, ela, quando era pequenininha, ela era uma leitora parecida com a do Cássio, não era uma leitora parecida comigo. Ela devorava. A Sara devorava, ela triturava. Ela pegou Harry Potter, ela pegava um Harry Potter, que era uma Bíblia. Eu li um Harry Potter. A Sara pegava um Harry Potter, ela lia em uma semana. E para quem não está E é bem parecida com ela quando era assistindo, para pequena. quem está vendo, a própria Sara, ela já parece ser uma criança bem esperta. Já É bem parece- sapeca, E aí existe aquela diferença, né, que tem no campo do livro ilustrado ou livro com ilustração, do quanto isso é diferente a forma de consumo, né? Quando a criança lê um livro como esse e vê uma criança com essa fisionomia, essa Sim. postura, ela já fica. vê a história com outro olhar. Com outro olhar, né? é A verdade. gente adulto faz isso, Já né? começa lê a com- olhar, Já né? Tem um que eu gosto muito também, que é o Paulo Bola Gabola, que ele Sim. também, o título já chama a atenção e ele já tem essa carinha de... Menino assim, Já chama, né? danado, né? Bem... Já chama as cores, né? Essa brincadeira. E ela, quando era pequena, ela não sabia ler. A mamãe, uma vez foi lá em casa, Dona Edmar, e a Sara pegava a revista em quadrinho, ela lia, ela foi alfabetizada também pelo Maurício de Souza, e ela pegava as revistas da Mônica, ela gostava da Mônica e do Chico Bento. Ela decorava todos os Todas as balões, falas. todos. E ela fazia a pontuação e a interjeição e tudo. E a mamãe uma vez perguntou, essa menina já sabe ler? Porque ela... Eu digo, não, mãe. A gente leu, ela decorou tudo. Eu até falei, digo, já sabe. Ela decorou tudo e ela fazia... Pá. O Harry Potter, ela lia o Harry Potter em uma semana, nos lançamentos. Ela lia em uma semana. Eu achava que ela lia superficial. A gente ia pro filme e, logicamente, criança, ela ficava, pai, isso não é assim. No livro é assim. No livro, eu digo, Sara, mas o livro é uma coisa, o cinema é outra. Não, mas tá errado, não sei o quê. Então, ela fabula, ela ainda é fabula, ainda é uma leitora, mas ela é uma leitora mais voraz. Então, ela fabulava muito com essa história. Ela dizia para mim, pai, me diga uma coisa, quando é que o senhor vai escrever um best-seller? Porque ela lia o Harry Potter, eu digo, o que é que você chama de best-seller? E o que é que você está chamando os livros que eu escrevo de quê? Aí ela, não, pai, eu não quis ofender o senhor. Eu digo, não, você não está ofendendo, não. Mas não, na percepção dela de criança, tamanho, né? Sim. Aí, logicamente, cinema, não sei o quê, papapá, você tinha essa história. Ou que ela chegava para mim, pai, o senhor é um escritor regional, né? Aí eu digo, regional? Por que você está dizendo de regional?
Aí ela disse, não, não. Aí toda vida ela ficava, ela dizia. Porque ela tinha ninguém uma me conhece em outros cantos. né? Ela tinha uma, eu digo, não. Ela dizia, É que nem não. aquela porque piada. Se o professor trabalha, só ensina. Exatamente. Mas era uma crítica. Ela era uma leitora e uma crítica muito, Mas tu estava falando das ilustrações. sim, das ilustrações. Foi isso aí, né? Ele vai embora, né? Eu vou Foi embora. essa aí, né? Você veja uma As coisa. ilustrações, falando do processo criativo, só interrompendo, mas dentro Pois dessa não. perspectiva, o contato com os ilustradores, vocês entregavam texto e eles iam, vocês interferiam minimamente, como era esse processo até chegar onde chegou? Eu considero o autor, o escritor, o Ilustrador. ilustrador, o outro autor do livro. Né? Qual Agora, autor? isso é outra discussão, né? Uma discussão grande que está aí, inclusive está no mundo, né? Uhum. Se o autor do livro é o produtor do texto ou é o que está fazendo a ilustração. Acho que são os dois que estão ali, papai. Tem que ter uma discussão grande sobre isso. Eu vou conversar com o ilustrador ou a ilustradora. Por quê? Esse texto eu escrevo muito com todo o meu corpo, certo? Eu escrevo com todo o meu corpo. Então eu sinto cada palavra que eu coloco lá. Eu mudo cada palavra. Esse livro, ele era outra coisa. Sim. Da Sara, especificamente. Da Sara e o Pé de Maracujá, ele era Era João, né? Era o João João e o pé de maracujá, o João e outra era coisa. alguma coisa com feijão, mas não era o Feijão. clássico, mas ele tinha uma brincadeira com isso. Eu acho que na Não, foi no último? Na última semana de entrega, a gente mudou. conversou, eu digo, vamos virar, certo? Veio um negócio aqui, bora virar, porque vamos virar essa história. E foi virado. Quando eu chego pro ilustrador, eu vou, até hoje eu faço isso, por exemplo, na coluna, o Carlos Campos desenha a coluna no jornal, mas eu digo, Carlos, sugestão, né? Eu não estou impondo nada, sugestão, vamos por aqui, né? Ou eu vou dizer, cara, Sara e o Pé de Maracujá, o protagonismo é feminino, tá? A discussão comigo com a Nucas é feminino. Essa menina, todo mundo, todos os personagens, os principais da história e até os secundários, a gente vai ficar no feminino, certo? A Sara, a mãe, a velha ou a bruxa, se quiser chamar assim, ou a sábia, ou sei lá, a sanfona, a galinha, né? E todos os personagens masculinos, eles pouco falam né, na história. Ou Essa quase foi a não falam. estratégia que vocês pensaram para trazer essa questão do protagonismo feminino e a identidade por parte das crianças que leem? Sim, né? Sempre, mas hoje acredito que mais do que nunca a gente está precisando efetivamente educar as crianças, porque agora você tem a machosfera, né? Então, assim, você precisa educar. Macholândia, né? Macholândia, machosfera. Então, você tem precisa educar meninas e meninos, não é? Para respeitar e, na verdade, conviver com o protagonismo feminino como uma coisa normal, comum, né? Uma coisa que que não precisa nem ser explicada. Não precisaria ser dito. Não, né? Mas infelizmente, né? E é uma reafirmação. A Sara é uma sapeca que dá conta de tudo e que resolve a vida da mãe que está numa pindaíba danada, né? Essa questão do lugar do feminino é uma coisa muito hoje da nossa geração, diria dos tempos de hoje, que uma impressão que eu tenho, né? Pra nessa pauta que não muito tempo atrás a gente tinha, olhando para a política, governadoras mulheres, que hoje é uma coisa muito difícil de acontecer. Sim. E quando tem, é porrada. A Glória Maria, por exemplo, mulher preta, que esteve sempre à frente, ela mesma fala, cara, nunca precisou bater nessa tecla, porque não era uma questão para ela. Então hoje a gente vê, tem que trabalhar isso como se fosse uma questão quando... Não era para ser. Não era para ser, né? É porque a gente, na verdade, a gente tem dentro de casa, tem na rua e tem onde a gente trabalha, tem onde a gente convive, escolas de machos, né? Então a gente tem essas escolas de machos. Eu sou um homem machista? Sou.
Eu sou um homem machista. Aí tem aquela história, você é um machista em desconstrução? Eu odeio essa expressão, né? Eu não sou em desconstrução. Eu talvez esteja colocando, depois de anos, depois de vivências e vivências, esteja colocando o que eu aprendi, o que eu aprendi, sem ou o que eu querer, né? reaprendi, né? Ou o que eu desaprendi, na verdade, é o que eu desaprendi, que vinha lá da escola, que vinha do meu pai, que vinha da minha mãe, que vinha da vizinha, que vinha do vizinho. Então, todas essas histórias. E aí, nos livros, né? Essa percepção, esse desaprendizado vem para cá, né? Sim. Vem para cá, vem de alguma maneira. A história da Sara e o Pé de Maracujá, ela parte de um clássico, né? E Sim. adoro a desconstrução Cujo de clássico. protagonista é um É um menino, né? É um menino. E a gente adora a desconstrução de clássicos, e é bom. Clássicos, eles devem existir, sim. Sim. Né? E a gente desconstrói. A gente vai a gente vai estar morto. Inclusive, só um dos primeiros episódios da nossa série é Por que ler os clássicos, né? A importância dos clássicos na formação leitora. Então, quem não ouviu ainda, vá lá escutar. Acho que foi com o Rafael Oliveira e o Sávio. e o Sávio Alencar, que foram os organizadores dessa coleção, da coleção Crescer com Clássicos. Voltando os comerciais, a gente está só falando. Mas complementando essa linha de raciocínio que a gente trouxe, a gente está com esses livros que têm ilustrações que são extremamente lúdicas, bacanas, diferentes, né? E aí soma isso com a abordagem das temáticas de uma forma lúdica, a gente aproxima para a criança esses temas que são, por vezes, até um pouco pesados para ela e que elas não veem no dia a dia de uma forma muito natural. Exatamente. Né? E aqui se torna natural. Isso, né? Por exemplo, aí voltando para a questão do feminino e da ilustração e fazendo esse comentário também, né? Por exemplo, a Vovó Edinha, a ilustração da Meg é maravilhosa. Ela mostrou os primeiros drafts dela e a Vovó Edinha era uma vovó assim muito quietinha, muito sofrida. E eu digo, não, a Vovó Edinha tem os óculos vermelhos, a Vovó Edinha... Vamos brincar. Exatamente. A Vovó Edinha é uma vovó que se transforma. E a gente toca aqui numa questão, como você disse, Eduardo, é uma questão em que as crianças, né, em que a gente não conversa com a criança, por exemplo, sobre demência. Então a vovó Edinha está doente, ela está com demência, mas ela é ali, ela está em pé e ela se transforma com a convivência com a criança que é a neta. Então, assim, a gente tem formas de abordar e as protagonistas aqui são protagonistas de gerações. É a bisavó, né? A neta e a bisneta que estão aqui. São 3 gerações, pulando a da mãe, que não está, né? 3 gerações que estão aqui. Então, são temas efetivamente importantes, difíceis às vezes, mas que aqui a gente consegue trazer coisas muito... voltando aqui para Sara e o Pé de Maracujá, que tem a questão da separação, do pai que foi embora, né? Que são todas coisas que... São temas bem espinhosos, né? Espinhosos, mas que estão aí... que estão ali... Da sobrevivência, né? Entendeu? Das dificuldades financeiras, mas não é uma coisa pesada e que vai deixar a criança necessariamente triste. Ela vai ver que isso é possível e é possível conviver com isso e superar. O contrário, ela vai tocar no tema, vai brincar com o tema, vai ficar para lá e para cá de como se resolve. Isso eu não gosto muito de como se resolve, porque as coisas não são assim, mas ela vai. Mas só um trechinho aqui, ó. Essa história tem gigante, castelo e sanfona falante. Tem menina, tem menino e uma bruxa negociante. Tem uma mãe, um pai que sumiu e uma casa sem comida. Tem uma vaca bem magrinha, uma galinha barulhenta e sementes encantadas de maracujá. Pois começa assim o conto de Sara e o Pé de Maracujá. Engraçado. As ilustrações, isso foi um acordo, porque ao mesmo tempo, isso é autobiográfico, mas não é, isso é universal, na verdade, né? A autobiografia é um negócio chato. Isso é universal. Muitas vezes
E aí a realidade de várias famílias, pai vai embora, deixa a mãe com não sei quantos filhos, não sei o que, papapá, e essa história vai se misturando, essa história vai se repetindo. Como a gente vai reescrever essa história, é que aí a gente vai brincar dentro do livro, né? É. Como eu vou reescrever essa história? Quando eu estou nessas conversas, eu gosto muito de conversar com os professores, porque aí, na mediação, eu acho que você tem que ter esse envolvimento nessa, né? Você tem que ler um livro para uma criança que está ali perto, ou abrir a porta para ela começar a ler, de uma maneira que ela se identifique e se sinta à vontade para reescrever alguma coisa que ela tem necessidade, da experiência dela, dessa história. O bode, posso falar? Pode. O Bode Noivo Galinha Encantada, e aí a menina que escreveu a matéria no jornal, esqueci o nome da repórter, mas eu lembro já. Ela fala, brincando, eu digo, olha, os livros são sobre diversidade. A matéria que saiu agora? Sim, na matéria que saiu para a Bienal, né? A Bienal. Os livros, eles estão dentro de uma diversidade tremenda. E os livros, a linguagem que eles estão, tem dois deles aqui, né? Um deles aqui que é peça de teatro. O Bode Noivo, é a Galinha Encantada. E Galinha Encantada. Mas ele pode ser lido como prosa. E essa história é uma história sobre novas famílias. Né? É uma história sobre um bode... Um bode que se casa com a galinha. Que se apaixona por uma galinha e a floresta diz não. Exato. Né? Que tem essa briga toda, que vai até o final dessa história, nessa confusão, nesse aceite ou não aceite, nessa inclusão ou não inclusão, no preconceito. Então você pode brincar com essa história dentro da sala de aula. Você pode brincar com essa história dentro do meu pai, que é machista lá dentro de casa, e ele vai dizer, esse livro é uma porcaria. Ele disse, não, pai, esse livro é ótimo, a gente tá vendo aqui, a gente tá discutindo isso aqui, existe, certo? Um bode pode se apaixonar por uma galinha, um bode pode se apaixonar por outro bode, né? Essa é a forma, eu vou dizer, brincante e ao mesmo tempo tem um pezinho na seriedade, não gosto da seriedade, mas que você vai tentar reescrever desaprendizados, certo? Vamos escrever desaprendizados. Eu fui na escola, eu estive numa escola que me ensinou várias coisas que não eram assim. Por que a gente não pode reescrever isso? Né? E isso eu não estou criticando nenhuma escola, dentro dos nossos sistemas a gente pode estar contribuindo com essa fábrica, pelo menos essa fábrica de machos, a gente dá um bastazinho para dizer, pera, vamos formar gente, vamos formar seres vivos, né? Eu não falo mais nem seres humanos, vamos formar seres vivos que se respeitem, que se aceitem, que se incluam, que não façam isso. A zebra, a roupa da zebra, que é um livro também que eu adoro, a roupa da zebra é uma zebra que um dia ela para e diz, eu não vou mais vestir... Não vou ser igual a todas mundo. As zebras. Não vou mais vestir lista preta, lista branca. Eu vou vestir rosa bolinhas, se eu for para um enterro, eu vou vestir amarelo se eu for não sei para onde. Então ela brinca com essa história, ela quebra essa história no meio do cada um sendo o que percurso. Né? Na Bienal do Livro, como foi citado aqui, a editora ela comercializou os livros de uma maneira geral, né, para o público em geral, e das 50 obras que a gente levou, 51 se não me engano, 3 livros dessa coleção estiveram entre os mais vendidos, foram best-sellers. Olha aí, tá. Dizer pra Sara. Olha, Sara. Entrei na sua lista. A Sara e o Pé de Maracujá, O Menino que Conversa com o Vento e Os Dragões do Ceará. Eu estive lá todos os dias e eu via que eram livros... Dragões, tá aí, né? Tá aí. Eram livros que não só as crianças olhavam e pegavam, que levar, muito adulto chegava também e gostava, né, desse livro, principalmente Os Dragões do Ceará, que tem essa questão do recorte histórico, né? Sim. E aí a minha discussão é aqui sobre, diante dessas coleções e de todas as outras obras que a gente tinha lá, por que vocês acreditam o sucesso dessas 3 específicas? Foi a roupa da zebra? Não, foi os Dragões, o Vento e o Maracujá. No caso dos Dragões do Ceará, eu acho que a gente carece, na verdade,
né, de livros que contem a história do Ceará. Isso é uma questão. E especialmente na sala de aula, a gente, né, precisa levar e tem essa necessidade desse conteúdo. Então, assim, outra coisa, não só contar a história do Ceará, mas contar a história de pessoas negras, né? Porque a história é sobre pessoas negras, é sobre, né, uma luta contra a escravidão no Estado e de pessoas que protagonizaram essa luta. E não necessariamente o Dragão do Mar, não né? o Dragão do Mar, outros personagens. traz outros, por isso que é os Dragões do Ceará, porque não é só o Dragão do Mar, Tia Samoa tá aí também, né, que é uma mulher que foi também, cujo nome foi esquecido, como o nome de tantas outras mulheres que construíram a história, né, do Estado, do Brasil e do mundo. Então, assim, o lugar da mulher sempre fica, né? Então, os homens são enaltecidos. Nesse caso aí, as mulheres, ou uma mulher em específico, ela está em evidência. Então, e tem outra coisa que eu acho que é muito legal. Ele, como diz o Túlio, ele é um cordel da perna quebrada, como é? Do braço quebrado, da perna quebrada. Ele é um cordel, mas não é um cordel que segue todas as normas do cordel, né? Então, assim, conta a história toda, dá para leitores mais velhos, porque é uma leitura que realmente não é uma leitura necessariamente para leitores iniciantes, é uma leitura para leitores que já têm certa experiência, ou para pessoas mais velhas. É um livro que vai para a sala de aula, que vai para casa, e que na sala de aula dos pequenos precisa de mediação. Enfim, dá para fazer uma opção de coisas e mostrar o Ceará de maneira diferente, a história do Ceará de maneira diferente dentro desse livro, né? Esse aqui, aí bem para o professor mesmo, assim, eu digo a sugestão de mediação. Essa é uma história. Eu sou pardo, né? Sou um homem pardo. Apesar de a gente ter tido 388 anos de escravização no Brasil e no Ceará, eu vou recortar aqui para o quintal da gente. Se a gente perguntar, né, a quem tá nos ouvindo aqui, se tiver, sei lá, 50 pessoas ouvindo, 100 pessoas ouvindo, o que é que sabe sobre a escravização? A gente sabe o que a história oficial deixou, né? A gente não sabe além do que a história oficial deixou, né? E toda vida que se fala do Ceará, e ótimo que tem essa história, mas essa história precisa, mais uma vez, precisa ser reescrita com outros olhares. Fala-se o Ceará é terra da luz, por causa da primeira, da abolição primeira foi aqui, no Acarape, depois Redenção, e depois o Ceará, né, 1883, 1880 e... Antes de 88, né? Antes de 88, antes da abolição da Princesa Isabel. Há histórias que não foram contadas pela história oficial que precisam estar aí, né? Há personagens, o Dragão do Mar é ótimo, certo? O Dragão do Mar, massa, tem uma história. Agora, ele foi eleito pela história oficial para um recorte do Ceará. Ele tem importância, ninguém tira a importância dele. Nesse episódio da greve dos jangadeiros, que esse livro vai contar, né, sobre os Dragões do Ceará, que é uma greve que os jangadeiros, barqueiros de Fortaleza, fecham o porto de Fortaleza em 1881, 2 vezes, janeiro e depois agosto, né? E acabou, né, e disse, aqui não tem mais, não entra mais negro vendido, né, só se for livre, né, não entra nem sai, porque os barcos ficavam ao largo, ali onde é a Praia de Iracema, o Poço da Draga, ficavam ao largo, e os jangadeiros, os lancheiros, os canoeiros, iam pegar os negros como uma mercadoria qualquer, como esse copo, uma caixa de copo que você trazia. E os jangadeiros dizem, não, né? Não vamos, não se negocia mais escravizados aqui. Essa história é puxada, tem a Associação de Brancos lá, a Sociedade Libertadora Cearense, né, que puxa essa história, mas quem puxa na rua, quem puxa na praia, né, são
duas figuras negras, a tia Simoa e o José Napoleão, que eram casados na época. Eles convencem as pessoas lá e fecham o porto. Essa história, né? Esses personagens a gente nunca ouviu falar. O dragão entra depois porque o Zé Napoleão passa para ele, né? O bastão, eu tô aqui, passa para ele o bastão da segunda greve, que é agosto. E é tão óbvio a presença de outras pessoas, porque o Chico da Matilde, ele não... Uma andorinha só não faz verão, né? Ele não faria nada sozinho. Então tinha muita gente lá do lado dele. E a nossa função, né? A função de vocês enquanto escritores, historiadores, também pesquisadores, é lançar luz para esses temas e apresentar e chegar ao maior público possível. Né? Exatamente. E aí, o menino que conversa com o vento. O menino que conversa com o vento é uma história de brincadeira, né? De um menino que conhece os ventos e um dos ventos que ele conhece é o vento Aracati, né? Que é um dos ventos que passa aqui, né? No Ceará, né? Que as pessoas costumam ficar do lado de fora de suas casas esperando o vento Aracati, que é a fresca da tarde, né? E esse menino, ele conversa com o avô, o vovô Afonso, né? Que já morreu na história também. E com a Greta, que é uma cachorrinha que também já morreu. E eles conhecem... O vovô Afonso conta a história dos ventos para ele. E depois um dos ventos fica aborrecido e derruba tudo. E o menino vai organizar, né, com o vento como que ele vai correr e não vai mais deixar a cidade suja. Então, assim, é uma história de brincadeira linda, né? Também ilustrada pelo Guabiras, que dá, assim, ele é muito ágil no traço. A história é ágil e a ilustração é ágil, né? Então a gente tem esses 3 livros que trazem... Qual é o outro, hein? O Dragão. A da Sara. O da Sara, que a gente já falou, é né? aquele dia do dia. Né? A questão do empoderamento, do protagonismo, a ludicidade, né? A relação da criança com os seres antropomorfizados, que é algo muito presente também na obra de vocês, na literatura infantil em geral, né? Isso. A gente vê as fábulas antigas, sempre traz esses seres animais. A gente tem a coelha, o bode. Inclusive, o bode e a galinha são inspirados no bode ioiô e na galinha choca de Aquiraz. De Quixadá. De Quixadá. O da Aquiraz é o vento. Aquiraz é o vento, No preconceito, a floresta não aceita, né? A união dos dois. E um vem para Fortaleza, que é o bode ioiô. E a galinha, depois o pessoal, você podia ter feito um final mais... E a galinha fica lá. Fica em Quixadá. Mas um dia esses bichos podem se encontrar. Em termos práticos, agora olhando para o nosso público, para quem nos escuta, quem adquiriu esses livros, né? Você trouxe até um exemplo da professora que fez a foto com a vovó Edinha. Na sala de aula, de que forma os professores eles podem levar essas histórias, apresentá-las e trabalhá-las, fazê-las realmente fazer sentido para os alunos? Pronto. Eu vou dar também o exemplo de uma outra professora que, inclusive, já me disse que está fazendo um projeto com a vovó Edinha, um projeto para tratar de idosos, enfim, na verdade é uma perspectiva que ela chamou de transgeracional. Então, ela vai trabalhar com a questão do idoso em vários livros, idosos e crianças. Então, assim, isso está muito nesses livros, né? Assim, especialmente na Vovó Edinha, também no Menino que Conversa com o Vento. No caso da Casa Nova de Clara, da Cidade de Papel, tem outro também, que é sim, A Surpresa e o Paulo Bola Gabola. Dá para a gente trabalhar questões socioemocionais muito importantes, assim, né? O Paulo Bola Gabola, entre outras coisas, ele dá para trabalhar a questão da humildade, da arrogância, né? Então, de time, né? Exatamente. Essa também ideia de coletividade, de solidariedade, né?
Então, tem uma porção de coisas, dependendo do olhar, né, que se lança para as obras, dá para trabalhar uma porção de questões, especialmente questões socioemocionais, eu acho que, e diversidade são dois temas que estão muito presentes na coleção toda. Eu acho que assim, os professores, as professoras que estiverem com esses livros nas mãos, né, eles têm milhares de possibilidades. Além do que está se propondo como os primeiros autores, né, eles podem ser com as crianças os outros autores de uma história que podem ser reescrita, né? Então, essas histórias não são fechadas, nem são definitivas. Elas são portas e janelas para outras histórias. Dentro desse universo, a primeira coisa que eu digo é ludicidade. É brincadeira. A sala de aula é chata, né? Na minha cabeça. Certo? Eu fui um estudante. Ele não ajuda. Corta esse pedaço, porque ele não ajuda. Vamos lá. A sala de aula ela precisa ser lúdica e lúdica. Por quê? A professora aqui do seu lado defende no caso a classe. Não, o modelo de escola realmente não é um modelo, né, que a gente ainda precisa de melhorias. Precisa de melhorias, mas, né, eu acho que dá para a gente fazer e nem sempre a escola é chata. A escola é uma... Vou refazer. Vou refazer. A escola não é chata. Tende a ser desinteressante. Mas ela tem uma metodologia utilizada pelo professor. né? O sistema ali dentro tem nessas. Eu não ia assim, não estou fazendo uma crítica, mas os livros, né? Eu estou aqui dos direcionados para esse público, eles estão ali dentro para para ter a ludicidade, né? Para incentivar a ludicidade, para quebrar alguma coisa de muita normalidade, de muita linearidade, de muita regra, mas os livros, eles entram na sala de aula para brincar, né? E a brincadeira vai puxar, dependendo do mediador, dependendo da professora, dependendo do professor, né? Na maior parte das vezes eles são hábeis em fazer isso, mas dependendo, eles vão puxar a problemas cotidianos, rotineiros, que se repetem na sala de aula a partir dessas brincadeiras. Eu vou falar de machismo quando eu estou lendo Sara e o Pé de Maracujá. Né? Eu vou falar de novas famílias, eu vou falar de abandono, eu vou chegar a algum aluno ou aluna que alguém vai identificar. Porque eu não posso ter a perspectiva como escritor, como autor, que eu já sei o que é que vai ser a recepção. Não. Né? A recepção, graças a Deus, mas graças a alguma coisa divina, ela não é controlada, né? Ela não é controlada. Talvez aí o problema da escola, ela quer controlar, a gente precisa trabalhar com as variáveis dentro da escola, né? São as variáveis que a gente vai vendo que é uma escola boa, porque eu vou ter uma criança que está lá no canto, né? O ovo mudo, que não fala passa nada, o ano inteiro calada. Falo já sobre o ovo. Né? Que está lá calada, que está lá amarrada. Morrendo de medo de ser notada. É o ovo que não quer sair, é o ovo que não quer nascer. Eu posso brincar com essa criança, eu posso puxar essa história dela, eu posso puxar o bullying, né? Eu posso inventar um laboratório de bullying. Eu sei que o professor, coitado do professor, às vezes eu sou professor também, fui professor da universidade, e tem dias que você está que você não consegue nem se movimentar. Mas os livros, esses livros, essa coleção, especialmente essa coleção, vai dar essa não é ajuda, né? A palavra não é ajuda, ao professor, essa inspiração, essa parceria, suporte, ele vai ser parceiro do professor. Eu vou brincar com alguém
que se tocou com esse livro, vou puxar uma história da Justamente o que a gente está pondo aqui é que não necessariamente esse livro vai servir para eu fazer um trabalho com o aluno, não somente, porque ele também vai ser professor se auto-enxergar. Isso. Até o próprio professor se identificar também em alguma dessas histórias, né? Aham. E ter esse estado para fazer alguma Porque, coisa. na verdade, para eu incentivar leitores, né, como professor, eu também preciso ser professor. Antes de mais nada, ser leitor, antes de mais nada, o professor também tem que ser um leitor, né? A depender de como é que o livro cria vida nessa leitura que ele pode fazer, nessa mediação, seja para os pequenos, porque aí aproveitando para falar, né? Para que idade isso aqui? Para qualquer idade. Para qualquer idade. Então, assim, do pequenininho, né, que tá lá, que fica na roda. De 0 a 100. Isso, de 0 a 100. Ou de 100, né? Então, assim... Sem mais. Sem mais, né? Então, para qualquer idade. E aí, a depender da mediação, como tu falou, são novas histórias que se criam, né? Porque, na verdade, assim... toda vida que a gente escreve alguma coisa, o sentido do que a gente escreve está incompleto, porque quem completa o sentido da leitura é o leitor. Então, é esse leitor. Tanto vai ser o mediador, o professor mediador, o responsável mediador, quanto vai ser a própria criança também. Então, assim, a partir de um sentido que a gente cria aqui, que é possível, né, existem outros sentidos que derivam desse, a partir do que eu trago, cada um, né, que a gente traz para completar essa história. E então, o livro ele não está restrito ao universo da escola, né? Sim. Ele sai da porta da escola, entra, vai para a rua, vai para o quarto da criança, vai para a sala, vai para a sala de jantar da casa, vai para o vizinho, vai para a hora do almoço, vai para o grito que alguém está fazendo, vai para alguma história que está acontecendo e ele mexe, né? Então, essa possibilidade da história, do livro, da história, ela é imensa, né? Aí depende. Agora, eu tenho que me apaixonar por essa leitura, eu tenho que me apaixonar por essa... Né? Tem professores, às vezes eu ficava olhando, eu disse... Tem professores maravilhosos que eles estão lendo o livro... E vivendo a história, que você fica... O estudante que está do outro lado... Fica extasiado só pela mediação, né? Imagina. A Sara, vou voltar aqui passar de novo, o Saulo e o Pedro vão me bater depois. Eu ia fazer uma pergunta. Não, perdão. Que acho que vocês já responderam, que eu ia até brincar, né? Fazer a escolha de Sofia. Mas acho que não vai ser tão difícil quanto a escolha de Sofia, não, né? Pra gente já se caminhando pro fechamento. Aí eu vou dar a voz para vocês aí. Qual é o seu filho preferido? Eu vou passar para ela já. Né? A Sofia sofreu mais. Essa vovoedinha. Eu vou para a vovoedinha, que é o meu amor da vida toda. Vou nem perguntar porque quem está com a gente desde o começo já entendeu, a né? A vovoedinha tem uma história linda. E assim, lá na Bienal, teve um dos dias em que eu apresentei numa palestra o livro da vovoedinha. E aí tinha uma moça na plateia, depois ela veio falar comigo, disse, olha, eu li o livro, né? E ela disse, eu chorei durante toda a história, porque eu vi minha avó, eu me vi com a minha avó. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente nem tem ideia do que vai causar. Como chega. Eu não imaginei alguém lendo o livro ou escutando, e a pessoa chorando, mas ela chegou chorando e disse, você estava lendo e eu chorei. Esse é o objetivo, né? Acho que quando vocês pensam, não só nessa coleção, mas em todas as outras obras que vocês já escreveram, né? Que é tocar quem está do outro lado. Não controlar, mas você chega... Como é que vai chegar, né? Porque tem uma emoção que a gente coloca aqui, né? E aí, de alguma forma, ela chega. Tem um livro bem rápido. Tem um livro que eu escrevi, que é o Bicho que Detesta Ler. Que depois vai vir para o IPDH, né? Vai. Tem novidades vai aí. Vai vir para o IPDH. Ele é um bicho. Eu brinco com a desconstrução de dois clássicos, que é Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. É um bicho que ele devora tudo que é de livro. Ele tem raiva dos livros. Em tese, né? Ele tem raiva dos livros. Mas ele é um devorador de livros. Ele é um devorador de leituras. E um belo dia na história ele
tá com grande dor de barriga atrás de umas estantes e vê a Branca de Neve e a Chapeuzinho Vermelho disputando, porque a história é delas, o lobo desapareceu, os anões não estão mais ali. O problema foi porque o Detestinha começou a ler as histórias e não terminou. Ele está com dor de barriga e as histórias estão todas desencontradas, né? Estão todas. Então, pá, tem várias histórias. Aí uma mãe chegou para mim e disse: olha, o seu livro causou um problema para meu filho. Aí eu digo: e foi? O que foi? Ele chegou para mim, ele adora o livro, ele lê repetidamente o seu livro. Ele diz: mãe, eu quero ser igual ao Detestinha, eu não quero mais, eu quero devorar todos os livros, rasgar todos os livros. Aí eu digo: mas ele não lê? Você disse: lê. Mas é a história de como vai chegar lá. É a história de como ele vai chegar. Eu digo: não, mas a senhora diga para ele que o Detestinha, ele é tão enlouquecido por leitura, é tão enlouquecido por livros, que ele devora tudo. Aquilo é uma metáfora, aquilo é uma brincadeira. Ela: não, eu estou brincando. Ele adora o livro e ele fica enlouquecido querendo fazer igual ao Detestinha. Eu digo: então deixa que ele vai chegar perto do livro, ele vai brincar, e aí você tá ali para mediar essas histórias, né? É como chegam essas histórias para quem tá ali, que a gente chama de leitor, que a gente também é leitor. E eu queria encerrar justamente com essa palavra de vocês para o nosso público, né? Para quem nos ouve, quem nos acompanha, quem usa as nossas coleções, né? Se vocês têm, com certeza, tem uma palavra de apoio, um recado, um carão, seja lá o que for. Pode ir. Então, o que eu tenho para recomendar, assim, aproveitem, conheçam, quem não conhece ainda, conheça a coleção Leiturinhas e Outras Histórias e outras obras que tem né, das edições de PDH, especialmente essa coleção, ela dá para a gente criar 1000 coisas e também dá para a gente só fruir. Então, assim, só ser feliz com a leitura. Então, só de já ser feliz com a leitura, tanto a criança, quanto o professor, quanto o responsável, pai, mãe, avó, quem seja que faça essa mediação com a criança, conheça, dá para viver uma aventura uma ou mais aventuras em cada um dos nossos livros. E é com muito carinho que a gente entrega para vocês. Eu assino todas as histórias que a Nucas está dizendo, que ela está dizendo, e digo assim, certeza, quem tiver com esses livros na mão, né? Quem comprar esses livros, quem adquirir, quem ganhar, quem levar esse livro para dentro da sala de aula, quem levar esse livro para dentro de casa, vão ter histórias muito bacanas, vão ter portas e janelas, né? Novas portas e janelas para novos aprendizados e desaprendizados, né? Vamos brincar com isso também. A gente precisa se desprogramar de várias coisas. Esses livros, eles também vão brincar com essa história desse desaprendizado para uma outra história. A gente falou do machismo, a misoginia, a homofobia, a história da sustentabilidade. A gente precisa, dentro do que a gente vive hoje, exercitar alguns desaprendizados para construir outras histórias. Para sair das caixinhas, para sair dos costumes, para sair dos acostumados. A gente precisa, né, sair desses acostumados que a gente foi criado lá na escola, com todo respeito à escola, na rua, dentro da casa da gente, né, entre amigos, nas nossas relações do dia a dia. E esses livros, eles vão brincar com essas histórias, com esses desaprendizados para a gente construir outras histórias, né? E aí eu recomendo, super recomendo. Você vai dizer: porque é o autor. Não é por isso não, né? É porque, assim, eu vou atrás de livros que me desconstruam. Eu vou atrás de histórias que me desconstruam. Dentro do jornalismo, eu vou atrás de desconstruções, né? Quando eu estou escrevendo matérias sobre facções criminosas, eu quero desconstrução de violência, né? Quando eu estou escrevendo matéria sobre pandemia, eu quero desconstruções de preconceitos contra a vacina. Eu quero desconstruções de discursos contra a morte, né? Contra violências. Eu quero desconstruções de histórias de histórias de morte, né? Não morte natural, ok, mas eu não quero, eu preciso de histórias
que me movam, que me desloquem, que me façam pensar de outra maneira. E esses livros, eles fazem sim, né? Não é porque a gente é autor, não. Certo? Não é. Quem me conhece sabe o que é que eu estou dizendo, sabe que eu não estou dizendo porque eu estou querendo vender ou não é isso. Né? A editora, a IPDH é uma editora séria, certo? É uma editora zelosa pelo que faz, certo? Nós somos autores caros que eu digo não no sentido de custo, mas de de valor. custo, de valores, né? Não estou fazendo autoelogio, não, porque eu sei como é que é. Então, assim, essas coleções são coleções honestas e trabalham com desconstruções para construções de novas histórias. Justamente. É isso. Muito bacana. Eu agradeço muito, muito. Foi muito gostoso esse nosso papo. O tempo passou Foi voado. ótimo. Muito massa. E Muito 10. uma historieta de bastidor. Eu, particularmente, fiquei muito nervoso na produção da pauta. Não é o primeiro que a gente está fazendo, mas porque, no caso, é de casa, né? A gente se vê quase todo dia. Barro Demitri, para quem não conhece, é uma referência para a gente na área da comunicação, do jornalismo, né? Não sei se ele lembra, mas eu entrei no Jornal o Povo como estagiário há 13 anos, né? Eu sou jovem, tá? Eu comecei cedo. 13 anos atrás, e hoje a gente está aqui conversando sobre isso, eu entrevistando a pessoa que entrevista Deus e o mundo. Né? Então, é uma honra muito grande para mim estar participando aqui desse momento, e eu fico muito feliz de terem aceito o convite, de ter estado aqui e ter sido um papo assim tão gostoso, tão sincero e tão massa, tão massa. Prazer nosso. Prazer tudo nosso. Espero muito que quem está assistindo, quem está ouvindo, tenha gostado também, tenha se inspirado com as histórias, tenha percebido que existe na sua família um vovô Afonso, uma Sara, um Benjamin. É o Benício. Benício, que é o menino que conversa com o vento. Né? E todos esses outros personagens que a gente tem, né? A gente sempre tem um desses perto da gente, a gente não percebe. Tem sim. Então, fica aqui o nosso agradecimento por estarem conosco e logo, logo a gente volta com mais conteúdo para vocês. Até já!